Olha, eu prometo que esse não é mais um daqueles 500 vídeos sobre ansiedade que tu vê aqui na internet, que promete te ajudar, mas que depois você já esqueceu de todas as técnicas que foi ensinada no vídeo. Eu realmente quero gravar essas técnicas que eu vou te passar na tua cabeça, na tua mente, para que quando o problema surgir, para que quando a ansiedade surgir, você saiba exatamente como agir diante dela. Seja no trabalho, seja numa apresentação, seja uma conversa de amigos que você começa a ficar ansioso, você vai poder usar essas dicas de forma muito simples e prática em qualquer situação. Então esse é o meu objetivo com esse vídeo. A gente vai ter uma conversa aqui, eu até trouxe a minha xícara com água, porque eu não consigo tomar café, não consigo tomar nada quente, gente. Não entra, não dá. Não sei porquê, mas vai na água mesmo, tá bom, não é mesmo? Até porque eu tô grávida, não posso tomar café. Mas antes de tudo, eu queria me apresentar. Eu sou Tamile Collie, sou formada em Psicologia pela Universidade de Birkbeck, em Londres, na Inglaterra. Tô até com a blusa aqui para relembrar os anos de estudante. E hoje eu vim aqui para tirar as dúvidas que vocês têm a respeito disso e para te ajudar de forma muito simples e clara. Então vamos lá. Antes de tudo, a gente precisa entender o que são os pensamentos ansiosos, como eles surgem, para que assim a gente comece a tratar o problema, né? A gente só consegue realmente tratar um problema quando a gente sabe o que é esse problema. Então existem basicamente 3 tipos de pensamentos ansiosos. O primeiro é a ruminação sobre o passado. É quando você fica naquela pergunta, por que eu fiz isso? Por que eu deixei de fazer isso? Por que eu não fiz isso, né? Então você fica naquela angústia do passado. O segundo pensamento é a preocupação com o futuro. Então você começa a entrar no mundo do e se. E se algo der errado? E se não acontecer dessa maneira? E se eu não fizer isso? E se não der certo? Né? Então, você começa a entrar nesse mundo. O terceiro pensamento ansioso é a hiperanálise de decisões. Então, você começa a pensar demais antes de agir. E às vezes, você até trava diante dessas decisões. Né? Você não consegue agir porque você pensou tanto, que a oportunidade já passou diante de você. E isso deve ser muito ruim, conviver com esses pensamentos. Mas por mais que nós pensemos, né, que esses pensamentos surgem do nada, eles não surgem. Existe todo um sistema que a gente vai explicar aqui de forma clara e simples para que eles aconteçam. Basicamente, quando a gente está ansioso, quando a gente entra nesse ciclo de ansiedade, a gente volta para um sistema muito primitivo, né? Vamos pensar aqui que os nossos antepassados, eles tinham que conviver com ameaças reais diante deles o tempo todo, né? Animais selvagens, onças, leões, enfim. Eles tinham que ou fugir ou lutar contra isso, né? Então, ali só tinha duas escolhas. E quando a gente está diante da ansiedade, a gente tem apenas 2 opções. Ou você evita essa situação e aí você acaba travando diante daqueles problemas, né? Daquela coisa que você tem que fazer que está te gerando ansiedade, né? Ou você enfrenta aquela situação. Então, é interessante que a gente volta nesse sistema primitivo. No entanto, esse sistema primitivo, ele começa no cérebro. Então, de forma clara e muito simples, eu vou falar aqui para vocês como que esse sistema ele acontece no nosso cérebro. Basicamente, nós temos a amígdala cerebral, que ela vai detectar ameaças, ela vai estar sempre em alerta. Então, ela funciona como detector de ameaças. E nós temos o hipocampo, que vai funcionar como uma análise. Ele vai analisar esses perigos, essas ameaças que a amígdala detectou, e ele vai, através da memória, né, que nós tivemos, experiências que a gente teve com essa mesma ameaça no passado, ele vai falar, ó, não é uma ameaça real, não tá tudo certo. Ou ele vai falar, é uma ameaça real, vamos mandar informações para o sistema nervoso agir diante dessa situação. E aí o sistema nervoso envia sinais para o corpo, e aí o corpo começa a agir de alguma maneira. Para isso, então, o cérebro ele começa a ativar, a liberar, na verdade, o hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio que vai fazer com que o seu coração comece a bater mais forte, batimento cardíaco bem forte, né? Você começa a ficar até com sudorese, com tensões aqui no ombro, né? Tem muita gente que é ansiosa que reclama de tensões aqui no ombro. Você começa a bater a perna, né? O meu esposo mesmo, ele tem muito costume de quando ele tá mais ansioso, de ficar batendo a perna, eu tenho até que, né, acalmar um pouco ali, falar, ó, vai com calma aí, porque o negócio tá tenso. Então, o corpo, ele começa a entender esses sinais e começa a agir. O problema da mente ansiosa é que esse sistema, ele fica totalmente desregulado, né? Então, a amígdala, ela fica hiperativa,
e ela começa a detectar tudo como uma ameaça. Então, o que poderia ser apenas uma situação no dia a dia começa a se tornar uma coisa incomum. Então, o seu chefe chamou você para uma conversa. Isso já é o suficiente para que a sua amígdala detecte isso como uma ameaça real. E aí você já começa a entrar no mundo do EC, né? Começa a entrar no mundo de perguntas e o que pode acontecer, será que eu vou ser despedida? E aí a ansiedade começa a surgir, você começa a ficar tensa e etc. Então a mente ela começa a deixar de funcionar de forma racional. Os pensamentos começam a correr em alta velocidade e alimentando esse ciclo do estresse, esse ciclo da ansiedade. Então, eu vou te passar aqui 2 técnicas que vão interromper esse ciclo. Então, a gente vai fazer um movimento contrário. Se a ansiedade ela começa na cabeça e de alguma maneira ela se repercute pelo corpo, né? Ela se mostra pelos sinais do nosso corpo, pelo batimento cardíaco, pelos sinais do sistema que o sistema nervoso envia para o nosso corpo. Então, nós vamos fazer um movimento contrário. A gente vai começar a controlar o sistema nervoso através do nosso corpo. Para isso, você precisa aprender essas 2 técnicas, mas antes disso, a gente precisa desenvolver uma consciência metacognitiva. Parece ser difícil, mas não é nada difícil. Você vai entender exatamente o que eu estou te falando. Uma consciência metacognitiva é nada mais, nada menos do que você saber que você está pensando. Então, você vai estar consciente dos seus pensamentos. Porque sem isso, você não consegue aplicar nenhuma técnica de ansiedade, nenhuma técnica de desenvolvimento emocional. Pessoas que são equilibradas emocionalmente, elas são conscientes, elas estão conscientes o tempo todo do que elas estão pensando. E é exatamente isso que te traz o controle dos seus comportamentos. Já que os pensamentos a gente não consegue controlar, mas a gente consegue, de alguma maneira, manejar esses pensamentos para que a gente consiga ter bons comportamentos. Então, você tem que aprender a desenvolver essa consciência metacognitiva antes da gente aplicar essas 2 técnicas que eu vou te falar. Para isso, eu aconselho você a fazer uma prática por 2 semanas. É muito simples. Começou a surgir os pensamentos ansiosos, né? Começou a te deixar agitada ou evitar situações, você travou ali nas suas atividades e não consegue mais prosseguir, né? Ou você começa a sentir no seu corpo sinais físicos de que você está ansiosa. Então você já começou a perceber que aqueles pensamentos ansiosos, eles estão surgindo em você. E você vai anotar no seu bloco de notas ou no seu caderninho que você vai levar com você por 2 semanas e você vai anotar toda vez que você começar a ter pensamentos ansiosos. Pode ser que isso não se repercute no seu corpo, pode ser que você não sinta isso no seu corpo, porque ainda está só na cabeça. E é aí que é melhor ainda de você perceber, quando está ainda só na sua cabeça. Então surgiu aquele pensamento, ai meu Deus, e agora o que eu faço? E se acontecer o pior? E se acontecer de o meu patrão realmente me despedir? Aí você já vai anotar no seu celular e falar, olha, comecei a ter um pensamento ansioso. Você vai fazer isso por 2 semanas. No fim do dia, quando tu anotou, né, quando você teve os pensamentos ansiosos, você vai fazer um exame de consciência. Você vai fazer 1 ou 2 minutos ali de reflexão e você vai se perguntar, né, quais foram os momentos que eu tive esses pensamentos ansiosos, por que eles surgiram? Você vai até começar a identificar os gatilhos, né, vai começar a identificar situações que te deixam mais ansiosos. E isso é importantíssimo porque isso vai trazer consciência para que a gente consiga aplicar as 2 técnicas que eu vou te passar agora, tá bom? Então vamos lá. Depois que você já conseguiu identificar a ansiedade quando ela começa, vamos para a primeira técnica, que é o autodistanciamento. Basicamente, o autodistanciamento ele consiste em você trazer um espaço, né? É como se você criasse uma gap entre você e o pensamento. Porque quando a gente está ansioso, a gente geralmente se funde com esses pensamentos. A gente tende a imaginar que esses pensamentos sempre são reais e de que eles são parte da nossa identidade, o que não é verdade. Nem tudo o que a gente pensa é o que é realmente. Então, quando a gente cria uma distância entre o pensamento e nós mesmos, nós conseguimos enxergar de forma mais racional. Porque lembra que eu falei que esse é um sistema muito primitivo, muito de instinto, de emocional, pouco racional, né?
a gente quase não ativa aqui o nosso córtex pré-frontal, que fica atrás da nossa fronte, no momento que a gente está ansioso. Então, quando a gente se distancia desse problema, desses pensamentos, a gente consegue enxergar como uma pessoa de fora, um espectador. Então, comece a imaginar, quando esses pensamentos surgirem, como se você estivesse falando com um amigo. E você estivesse observando os comportamentos desse amigo. E ao observar esse amigo, você vai começar a perguntar, né, para ele: por que você está agindo dessa maneira? O que está passando pela sua cabeça? Né? Por que esses pensamentos começaram a passar? Né? É real? Você sabe? Você vai começar a perguntar coisas do tipo. Então, você vai sempre imaginar esse cenário na sua cabeça, como se você estivesse de fora ou estivesse enxergando um amigo. Agora vamos fazer um exercício mais prático para você entender claramente o que eu estou te falando, tá bom? Que eu quero aqui tudo muito bem explicado. Coloca a palma da tua mão na frente dos seus olhos. Não precisa de encostar, mas coloca bem na frente. Tu não vai enxergar nada, né? Ao redor, você só vai enxergar ali a tua mão e provavelmente muito escuro. Agora afaste 15 centímetros mais ou menos e aí você já começa a enxergar um pouco mais as coisas ao seu redor. Meio embaçado, mas consegue. Agora coloca a tua mão o máximo que puder, distancia a tua mão do teu olhar, dos seus olhos, mais ou menos assim. E você já vai conseguir enxergar tudo ao teu redor, a não ser o que está atrás da tua mão, ainda de forma embaçada, mas você já vai conseguir enxergar tudo muito melhor. Quando a gente está ansioso, é exatamente isso que acontece. É como se tivesse uma mão tapando os nossos olhos e a gente não consegue enxergar a realidade e as possibilidades que estão diante de nós. Então, quando a gente cria uma distância entre as nossas mãos, né, trazendo essa metáfora, entre os nossos pensamentos e nós mesmos, a gente consegue enxergar possibilidades para aquele problema, para aquela situação. É como se a gente tem uma coisa assim que eu não sei explicar muito bem, mas é o jugo, né? O jumento, ele anda com o jugo e parece que ele não consegue virar a cabeça para o lado, e ele só tem que andar com aquele jugo que leva ele adiante, né? Eu não sei exatamente o que é o jugo. Vou até colocar uma imagem aqui para vocês, mas eu acho que é mais ou menos isso. Quando a gente está ansioso, a gente não consegue virar nossa cabeça, a gente não consegue enxergar possibilidades. Então, a gente tem que abrir e ampliar esse olhar. E isso acontece quando a gente se distancia do problema, tá bom? Então, a gente tem que entender uma coisa que, assim, é crucial para essa primeira técnica. Que você não é aquilo que você pensa. Tenha certeza disso. Você é aquilo que decide fazer diante dos seus pensamentos. Pronto. Isso é importantíssimo de você gravar na sua cabeça. A segunda dica aqui é mindfulness. Você já deve ter ouvido falar muito de mindfulness, está muito falado e, né, de alguma maneira, até mal explicado na internet. Aqui eu vou trazer de forma prática o mindfulness, que é simplesmente você trazer a atenção ao presente. Mas lembra que eu falei que às vezes, na ansiedade, a gente quer controlar. Na verdade, eu não falei isso, mas eu falei que a gente faz um movimento contrário, né? A gente começa pelo corpo para controlar a mente, não controlar a mente para controlar o corpo, quando a gente está ansioso. Mas, quando a gente está ansioso, a gente tende a controlar a nossa mente usando a nossa mente. E isso só cria mais problema. É como se os pensamentos ansiosos eles surgissem e a gente começasse a falar: eu não posso ficar ansiosa. Tamile, para de pensar. Tamile, para de pensar no pior. Acabou. E isso te traz mais desespero, porque você começa a enxergar como se você estivesse realmente doente, se você estivesse passando por um problema muito grande. E isso não dá certo. É como se eu falasse para você, né? O elefante rosa, não pense nele. E aí, óbvio que você vai pensar no elefante rosa, porque eu falei ele para você, ele é algo diferente, que claro que vai ficar gravado na sua cabeça. Então, quando a gente começa a querer controlar a nossa mente usando a nossa mente, é muito provável que a gente não vai conseguir. Então, a gente faz o movimento contrário, a gente começa a usar o corpo. Para isso, é interessante a gente controlar o nosso sistema nervoso. E como a gente controla o sistema nervoso? Fazendo mindfulness, que é basicamente, seja o lugar que você estiver, a situação que você estiver, você vai conseguir fazer isso. Você vai começar a prestar atenção no seu ambiente. Começa pelas cores. Eu recomendo a você que você pode fazer essa técnica de várias maneiras. E eu recomendo que uma delas, a principal, seja
o ambiente. Eu acho que é muito interessante, porque isso você pode fazer, mesmo que você esteja fazendo uma palestra, né? Então você começou a olhar ali as pessoas e ficou mais ansioso. Então você começa a enxergar o seu ambiente. Começa a enxergar as cores do ambiente. Começa a enxergar o que está acontecendo ali. Começa também a sentir o cheiro do ambiente. Começa a ouvir os sons que estão surgindo ali naquele ambiente. E aí você também pode passar para o seu corpo, né? Então você começa a sentir o que você está tocando, começa a sentir o seu pé no chão, ou se você estiver sentado, você ali sentado na cadeira. Começa a também prestar atenção na tua respiração, se você puder, né? Na situação que você puder. Respira fundo, inspira, e assim começa a prestar atenção nisso. O teu foco, ele vai mudar, naquele momento exato, ele vai mudar dos seus pensamentos, daquela caixa que você criou, que você não estava conseguindo sair, daquele ciclo de ansiedade, ele vai passar para o teu corpo. E dessa maneira, o seu sistema nervoso ele vai começar a se regular novamente, ele vai começar a ficar mais calmo, e a sua mente vai interpretar aquela calmaria que o seu corpo está sentindo, aquele relaxamento que você está trazendo para o seu corpo, como uma ameaça que não é real. Então, a sua amígdala ela não precisa estar ativa, ela tá, porque tá tranquilo, você não tá sob ameaça. E sua mente vai conseguir entender esses sinais, porque mente e corpo estão totalmente interligados, conectados, e se a gente consegue usar o nosso corpo a nosso favor, a gente consegue controlar a nossa mente. E essas são as duas técnicas que eu te trouxe hoje. São técnicas muito práticas e simples, mas que realmente dão certo, gente. Coloque em prática, só isso que eu te falo. A verdade é que todos nós vamos sempre ter pensamentos ansiosos em algum momento na nossa vida. A diferença de quem vive preso na ansiedade e de quem consegue superar ela é como a gente lida com esses pensamentos, porque os pensamentos geram comportamentos. Se a gente muda pensamento, a gente consegue mudar comportamento. Então, se você aprender a observar, a questionar, a redirecionar a sua mente para coisas mais racionais, reais, né, a vida real aqui no presente, então você consegue controlar melhor os seus comportamentos e a sua ansiedade. Você deixa de ser prisioneiro dos seus pensamentos e começa então a assumir o controle deles. Agora me fala aqui nos comentários quais dessas duas técnicas que eu te passei que você acha que pode mais assim, te ajudar nesses momentos de ansiedade, quando você está preso nesse ciclo. E se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, já se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Compartilha esse vídeo com aquele amigo ansioso que está sofrendo muito, que está assim, sabe, com problemas até aqui e que não consegue lidar com esses problemas. Acho que esse vídeo vai ajudar muito ele. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!